Eu vou falar bem sucintamente sobre literatura estadunidense. São 12 aulas, né? Eu vou naturalmente começar a falar falando da América Puritana ou América Colonial, período muito importante, onde tem a chegada do navio Mayflower, enfim. Há uma parte histórica nessa aula muito interessante que, por questão de tempo, eu irei pular. Não tem como não falar nesse período, né, do seu principal representante, que foi John Smith. John Smith foi, na verdade, era um capitão, né, que em seus textos e sua fabulosa biografia definiu, digamos assim, o primeiro perfil dos colonos estadunidenses, né, aventureiro, destemido, promotor das belezas e das promessas do novo mundo. O trabalho mais significativo de Smith foi The General History of Virginia, né? Essa obra, escrita quando Smith já havia retornado à Europa, né, à Inglaterra, serve não só como registro de sua permanência na nova colônia, né, nas 13 colônias, mas também como um artifício para tornar o novo continente um lugar atraente. Agora eu faço uma pergunta, né? Falando sobre os textos de John Smith. Como os seus escritos serviram para construir uma visão particular da América, do imaginário europeu? Bem, os textos de Smith, eles tiveram caráter propagandista, como objetivo de atrair colonos para a nova terra, né? Smith constrói a América como um lugar selvagem e exótico, mas também repleto de oportunidades e onde as pessoas podem exercer sua liberdade individual. A história do relacionamento de Smith com Pocahontas, que não se sabe se é verídico ou não, serviu como símbolo da possibilidade de prosperidade entre colonos e nativos, ainda muito presente no imaginário estadunidense. Nessa época houve um movimento chamado puritanismo, né? Qual a sua importância foi muito crucial na literatura estadunidense, né? Os puritanos são os responsáveis pela publicação dos primeiros textos escritos nos Estados Unidos, né? Os puritanos também são responsáveis pela produção de uma variedade de formas de escrita, diários, poesias, sermões. Os seus ideais de prosperidade, seguindo as leis divinas de autodeterminação, criaram um espírito que está vigente até hoje, que é o sonho estadunidense. Se tornaram grandes temas, né, da literatura e servem de símbolos desse imaginário ocidental. O sermão Sinners in the Hands on the Angry God ilustra, né, uma relação de Deus com os pecadores de acordo com o puritanismo. Nesse texto, dessa literatura, Deus é apresentado, né, nesse sermão, melhor dizendo, como um Deus irado, um Deus punitivo, que lança os pecadores ao inferno quando quiserem, né, quando querem. O homem é naturalmente culpado e assim nunca se encontra totalmente salvo das chamas infernais da punição divina. Agora eu vou falar bem sucintamente, né, pela questão do tempo, sobre o período revolucionário, né, que ocorreu no século XVII, que foram conflitos com a Inglaterra pela luta pela independência, onde ocorreu também a Guerra dos uma guerra conhecida que foi a Guerra dos 7 Anos, onde surgiu os pais fundadores como George Washington e Thomas Jefferson. É um período assim muito interessante, e eu vou falar sobre as principais causas do início dessa tal guerra revolucionária contra a Inglaterra. Na verdade, o que ocasionou essa guerra foi
um modelo de colonização por parte, naturalmente, da Inglaterra, procurando o maior controle da Terra Prometida e ou das 13 colônias. As colônias elas começaram a perder a autonomia do governo, né, onde nesse período ocorreu várias leis, como a lei da moeda, a lei do selo, a questão da taxação do chá, do episódio do aumento do chá que os colonos estadunidenses jogaram no mar, né, uma grande quantidade de chá, enfim. Essa luta pela liberdade, né. Naturalmente esse período foi influenciado pelo pensamento iluminista, né, que propunha uma maior aproximação com a natureza, uma ênfase no sentimento e na subjetividade, e dentro disso havia o estímulo ao nacionalismo, né, muito forte. Havia uma ideia que o homem nasce mal, né, e perde a força. Os homens têm direito natural à liberdade e à felicidade, né? A outra parte é muito mais vista no que eu vou falar agora, que é a prosa romântica, uma aula muito, como todas as aulas desse livro, muita história, né? Os principais autores foi Washington Irving, né? Onde entra o transcendentalismo, que eu vou fazer uma questão de falar um pouco, né? Irving, ele era John Locke. Dentro desse movimento ele focava numa interpretação mais pessoal da Bíblia. Um termo muito cunhado na época era o self-reliant, que significa autoconfiança, né? Nesse período também houve uma inspiração gótica muito forte, né? Inclusive de Edgar Allan Poe, que também eu irei falar no período posterior, né? Edgar Allan Poe ele lança um romance gótico que se chama The Narrative Author Golden Pin. A história das aventuras marítimas conta da história das aventuras marítimas de um jovem repleta de elementos misteriosos. A maior contribuição desse autor nesse tipo de prosa estadunidense, né? Os contos de Edgar Allan Poe permanecem até hoje como um marco na estruturação da narrativa, no uso preciso da linguagem, no uso preciso da descrição. Outro texto muito interessante dele é The Mother and the Royal Morgue, que é um conto de 1841, que é considerado a primeira história de detetive moderna ao estabelecer as regras que ditaram o gênero, né? Um crime misterioso, um investigador perspicaz em busca de um assassino, né? Que é August Duffin. Só repetindo a palavra perspicaz, né? Edgar Allan Poe ele usa nesse período uma forma transcendentalista e muito descritiva, um texto muito rico, uma linguagem muito ordenada de detalhes, um autor muito forte, muito interessante nesse momento. Agora a gente está falando da poesia gótica e mais posteriormente iremos falar dele novamente. Só lembrando para focar que o transcendentalismo e a poesia gótica, né, que ela está focada na prosa romântica. Ele vai aparecer agora, o Edgar Allan Poe, agora que eu vou falar da poesia romântica, né, referente à aula 4. Esse autor, ele é o mestre de ficção, né, o mestre do conto e da ficção do século XIX.
O trabalho poético de Poe também deixou uma marca definitiva na literatura de todo esse período romântico, tanto na prosa, como eu falei, como na poesia. Nesse período da poesia, ele lança uma obra chamada The Raven, né, traduzida para o português O Corvo, que é um poema onde o eu lírico, no caso o Corvo, The Raven, em muito se assemelha aos narradores dos contos, né? Ele encontra-se no limite entre a sanidade e a loucura. É assombrado por um evento do passado e está inserido em um contexto de profunda melancolia. The Raven é uma poesia, né, ou poema, né, narrativo cuja ação principal se desenrola em apenas uma noite, quando o narrador encontra-se lendo para tentar esquecer a morte de sua amada Lenore. Primeiramente ele escuta um barulho como se alguém estivesse a bater na porta, mas ao abri-la não encontra ninguém. A seguir ele escuta outras batidas, dessa vez mais fortes, né, da janela, né. Ao investigar o som, um corvo entra em seu quarto e vai pousar diretamente no busto de mármore da deusa Palas, em cima de sua porta. Eu vou ler um pedacinho do texto porque eu achei muito interessante. Open here, a flourish shutter, when with many and flirt and flutter, in their stepped and stolen riven of the sanity days of yore. Not the last obeisance made him, not a minute stopped and stayed him, but with man, lord and lady, perched above my chamber door, perched upon the bust of Pallas, just above my chamber door, perched and fed and nothing more. And the raven answered, Never more. Inicialmente, o narrador acha divertido o inusitado da cena e, quase como uma piada, pergunta ao pássaro o seu nome, como que o corvo respondesse Nevermore, ou seja, nunca mais. Óbvio que a personagem ela fica surpresa, né, com a questão do animal falar, né? O narrador presume que aquela deve ser a única expressão que o corvo conseguiria emitir, provavelmente, né, aprendida por causa de um antigo dono que ensinou e repetia frequentemente essa frase. Ele acredita então que, assim como os amigos, né, que já partiram de sua vida, o corvo também partirá. Ao que o pássaro responde, Nevermore. Essa palavra servirá como um refrão do poema, e a partir de então, para toda a pergunta e comentário feita pelo narrador, o corvo responderá sempre Nevermore. Essa atmosfera sobrenatural do poema se torna mais clara com o ar do quarto se tornando pesado e a personagem sentindo a presença de anjos cada vez mais atormentado pela ausência de sua amada. Ao perguntar ao corvo se ele um dia se reencontraria com Lenore, ele responde sempre a mesma pergunta, Nevermore. O narrador então se enraivece e pede ao corvo para retornar ao lugar de onde veio, né? O pássaro então responde novamente Nevermore e assim vai desenvolvendo a história até o final, que termina, né, com o pássaro ainda respondendo Nevermore, provavelmente em cima do busto de mármore, no momento que o narrador conta sua história, afirmando que sua alma nunca mais tornaria a ser livre daquele corvo presente em sua vida. Outro texto muito interessante de Poe é The Philosophy of Composition. Esse texto tem ao menos duas funções fundamentais que ajudam a mapear o método e o pensamento do autor. Organizar uma teoria crítica em relação à escrita da poesia e servir de análise para a outra obra, né, The Raven. Esse ensaio, o autor procurou mostrar o processo de criação de sua obra mais famosa, não como um produto de inspiração ou meramente associado a sentimentos intuitivos, né?
algo que voga muito no romantismo, mas sim como fruto de um intenso trabalho de raciocínio lógico da mesma obra. Essa obra, basicamente, né, da Philosophy Composition, ele também serve como uma, como eu posso dizer, uma série de regras através das quais a poesia de qualidade seria produzida naquele momento. Falando desse momento, saindo um pouquinho desse autor, eu vou falar de Walt Whitman, né, que esse autor, né, ele é um dos nomes mais influentes desse período da literatura estadunidense, né. Seu trabalho foi definido como a criação de uma poesia ao mesmo tempo inovadora e clássica, onde a nação poderia se identificar e avaliar a riqueza de uma linguagem repleta de frescor e vitalidade também, assim como o jovem país que lhe deu origem. A sua obra Living of Grass, que na verdade é a sua obra-prima, né, permanece o mais importante trabalho poético produzido por norte-americano em um dos mais estudados da língua inglesa também. Diferentemente de Poe, que em muito se opunha às ideias presentes na filosofia transcendentalista, Whitman procurou em uma poesia se aproximar do imaginário poético apresentado por outro autor muito famoso da época, que foi Ralph Waldo Emerson, o principal nome, né, do transcendentalismo, que foi, vamos recordar, Ralph Waldo Emerson, ou simplesmente Emerson, para ficar mais fácil de memorizar. Essa obra ela ficou famosa, né, pela história que Emerson recebeu pelo correio, né, um livro de poesia, né, de Whitman, ainda desconhecido nessa época, né. Em resposta, né, ele escreve, né, Emerson, o profeta, que era considerado o profeta das letras, que Walt Whitman era uma voz digna de levantar adiante o legado do transcendentalismo. Mas, no entanto, Whitman iria muito além do que previa Emerson. Ele foi considerado incomparável, pois o trabalho desse autor ele servia de uma ponte para unir diferentes esferas da experiência norte-americana com uma forma incomparável, no sentido que nunca tinha se visto. Whitman, que a tradição romântica vai se aliar aos temas do estilo realista em ascensão no fim do século XIX, seu trabalho vai aproximar uma sensibilidade rural e agitada da vivência urbana dos Estados Unidos. Suas poesias marcam um encontro entre aspectos abertamente sexuais com tons fúnebres provindo da Guerra Civil. Em suma, a obra de Walt Whitman vai ser a comunhão de um espírito individualista único com a amplitude dos diferentes homens e mulheres que habitavam os Estados Unidos naquela época. Naturalmente, né, como naquela época, em todas as épocas sempre vamos ter os pseudos éticos, pseudos moralistas, sua obra foi muito criticada por essa questão de ter subjetivamente um cunho sexual, enfim, né? Tudo que é bom sempre tem alguém para criticar. Vou falar de uma mulher, né, de uma poetisa dessa época, que foi Emily Dickinson, né, que tinha na sua poesia um cunho metafísico, né. Vou falar bem sucintamente da vida dela. Ela teve uma vida solitária, ela não teve nenhum romance sério, embora ela teve alguns romances, mas nenhum foi considerado sério, né? A sua poesia fala de solidão, né? Ela retorna à questão do self-realize. Ela, na sua poesia, tem elementos calvinistas também. A estrutura dos seus poemas, eu acho algo muito importante, né? É bem particular dela, da Emily Dickinson.
o uso da pontuação nos poemas, né? Suas frases são às vezes incompletas e o uso do travessão para ditar o ritmo subverte convenções da norma culta, né, da própria língua, que em muitos enriquece os seus versos, né? Eu vou ler um refrão bem rápido, né, para ter uma ideia. Why nights, where I with three, why night should be all luxury. Eu particularmente acho que essa autora ela tem características que lembram muito outras os seus temas, né? Os temas que ela aborda na sua poesia lembram muito outras, o nome de outras poetisas do Velho Mundo, da Europa, né? Como por exemplo Jane Austen, só que Jane Austen ela pega uma coisa muito mais relativa só do universo feminino. Ela pega uma coisa subjetiva do universo feminino, mas mesclada com a questão do calvinismo, com o transcendencialismo e com a sua poesia, com a característica escrita, né, uma característica estética, como os travessões, as frases incompletas, muito particular dela. A próxima aula, né, a aula 5, é uma aula muito, até um pouco chata, porque ela é uma aula que fala muito sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos, enfim. É uma parte histórica muito longa, mas fala da escravidão, fala da expansão dos Estados Unidos para o oeste, fala do massacre, né, em relação aos índios, né, aquela ideia que eles tinham uma ideia de providência, né, algo divino, que a terra era que os Estados Unidos ainda tinha esse tipo de visão, que era uma terra prometida e que a vontade divina da providência, que a vontade de Deus era a expansão do território norte-americano, fugindo de longe, né, aquela questão das 13 colônias, né, onde muitas terras foram adquiridas através de acordos, como o Texas do México, como a Louisiana, que foi comprada da França, enfim. Naturalmente, a consequência desses conflitos, dessa guerra civil, foram a temática dos poemas, e eu vou salientar os principais poetas, muito rápido falar das obras, porque já estamos a 22 minutos de gravação e já está cansativo. Stephen Crane, vou falar dele, que na verdade é a primeira obra profunda de reflexão sobre todas essas guerras civis que ocorriam no território estadunidense, né? Essa obra desse autor, Stephen Crane, que se chama The Red Badge of the Courage, né? É o emblema rubro da coragem. Ele foi publicado em 1896 e fala de uma fase realista da literatura estadunidense, né? Porque essa época ela foi a época do presidente Abraham Lincoln, enfim, uma época muito forte, né, no sentido civil. Eu diria até que ele faz parte muito do espírito de guerra que hoje esse povo tem. E retornando à sua obra, né, nunca, né, havia sido tão direto o retrato da brutalidade da guerra, né, escrita na literatura, mesmo que muitas vezes a narrativa evite aspectos mais violentos, aspectos mais sangrentos e mórbidos. A vitalidade da descrição das batalhas garante que a obra permaneça até hoje como o principal romance de guerra norte-americano. As personagens do romance são em sua maioria anônimos, lutando por uma causa coletiva que não compreendem totalmente e que, tentando se tornar heróis românticos, acabam se deparando com um cruel realismo, né? Uma das protagonistas, né? A protagonista, no caso, é Henry Fleming, um jovem soldado que em 2 dias de guerra passa por momentos de extrema covardia até chegar a representar o mais alto heroísmo, essa dualidade, né?
é uma visão insana até da questão da guerra civil. Esse autor ele foi o mais representativo desse período, né, da guerra civil. Agora vamos entrar numa parte que eu gosto muito, que é o realismo estadunidense. Bem, o realismo estadunidense está muito atrelado ao começo do século XX, a Primeira Guerra Mundial, enfim, mudanças socioeconômicas ao nível mundial, ainda muito presente aquela baboseira do sonho americano, a futilidade estadunidense, da questão das grandes festas que denotavam prosperidade desse povo. E vamos falar de um autor assim que eu acho que ele é muito, para ficar sucinto a aula, muito representativo desse momento, que é Mark Twain. Desculpa pelo meu erro de pronúncia, né? Tá, vamos falar do realismo. O termo realismo tem a sua origem na palavra latina res, que significa coisa, né? E coisa. Uma literatura realista, portanto, seria aquela ligada diretamente, então, às coisas do mundo. Desde que surgiu o termo realismo, especificamente na literatura, né, é visto como um oposto ou até mesmo uma reação contrária, né, uma reação óbvia, oposta, contrária ao romantismo. O que a escrita romântica teria aquela coisa transcendental, aquela coisa emotiva, no realismo teria uma coisa mais naturalmente racional e material. Enquanto os românticos concentram na temática emotiva, o realismo numa coisa mais concreta, mais relativa aos fatos históricos, aos fatos históricos no sentido concreto, material que ocorriam ao redor. Naturalmente, como muita coisa no velho mundo ela é copiada, esse termo ele surgiu mais na França, né? O termo realista, e o movimento literário. Só que isso daí já foi nos meados do século XIX, já foi no final do século XIX, houve até uma revista literária na França, enfim. Mas no caso americano, foi uma ênfase pelas transformações socioeconômicas, né, e sociogeográficas também da época. Sua obra principal, né, que na verdade foi do século... Enfim, sua obra principal é The Adventure of the Huckleberry Finn. É com essa obra que Twain se torna o primeiro autor efetivamente popular dos Estados Unidos, né? Na verdade, esse romance é o ápice criativo de um talento genuíno, né? Posteriormente vieram outros trabalhos, né, como The Adventure of Tom Sawyer. Depois temos The Life on the Mississippi. Teve também diretamente ligado com Huckleberry Finn. Nessa mesma época, né, saindo um pouquinho do autor, teve a questão do movimento naturalista, né? O naturalismo foi muito forte nos Estados Unidos, né? Novas regiões, né, nos Estados Unidos aos poucos foram aderindo o naturalismo como um gênero literário que ocorreu nesse momento do realismo, geralmente focados nos ideais de Charles Darwin sobre o evolucionismo das espécies, enfim. Nesse período surge um autor, né, um poeta chamado Henry James, que assim, James, né, ele termina, na verdade, esse movimento do século XIX, começo do século XX, e tem o que maior representa, né, Henry James, que James começou efetivamente quando ele publica seu primeiro conto, e desde então sua produção, que na verdade é ficcional, e crítica e passa a circular em grandes jornais.
O autor continuava viajando constantemente pela Europa até meados, então, até 1876, e ele decide fixar-se onde? Na Inglaterra, onde vai viver pelo resto da sua vida. O fato, né, é que o autor ele acredita que numa combinação da tradição europeia com a situação social norte-americana. Sempre esse mix, né? Parece que tudo surge na Europa e a gente tenta adequar, modificar. Parece que é o berço da literatura ocidental, né? Podemos dizer dele, né, em sua primeira fase, que ele observa, né, como espectador dos acontecimentos que formam, né, o seu próprio enredo, ele narrando situações decorrentes do choque entre a vivência norte-americana e europeia. Então, por viver na Inglaterra, por essa aproximação com a Europa, ele vai justamente falar, né, desse choque, né. Assim que também como os leitores, as personagens, né, americanas na Europa de Henry James começam como meros observadores, enfim. Interessante, mas não é a única coisa que é focada nos... Bem, eu vou terminar aqui, né? É o áudio sucinto das 6 primeiras aulas. São um total de 12 aulas, mas pela uma questão de tempo e tal, eu vou ter que... A prova é amanhã, vou ter que ter tempo de ouvir, né? 11h33 até eu converter, enfim. Então eu Belmiro Silva, termino por aqui. E espero que o conteúdo aqui explanado seja enriquecedor, não só na questão da prova, mas numa questão de conhecimento mesmo, de autoconhecimento da literatura estadunidense. Tchau. Eu vou falar bem sucintamente sobre literatura estadunidense.